Olá, que a graça, misericórdia e a paz vos sejam multiplicadas por Deus Pai e por Jesus Cristo, nosso Senhor. É com muita alegria que vamos dar continuidade nesse trabalho de palavra e reflexão, neste ano de 2022, com o tema Vivenciando o Reino de Deus nas pegadas da unidade. Queremos, ao longo deste ano, receber e aprender com mais palavras inspiradas pelo Espírito Santo, como vivenciar o reino de Deus, sempre na base, no alicerce das pegadas da unidade. Que o Espírito Santo fale profundamente em meu coração, fazendo todos nós crescermos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus e na plenitude de sua palavra, que é viva e eficaz. No livro de 2 João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Essas três ações que vêm de Deus Pai e de Jesus, o Filho do Pai, devem estar em nossas vidas como filhos amados, em nosso dia a dia, na vivência da verdade e do amor de Deus. Com esses três elementos que vêm de Deus, sejamos verdadeiros, que através do Espírito Santo que em nós habita, esses elementos possam ser manifestados e os seus frutos. A graça é a maneira que somos alcançados por Deus, de forma gratuita, nos transformando e restaurando. É a manifestação do amor incondicional de Deus, Pai, por nós, seus filhos, em quem não há mérito nenhum em nós, somente em Deus Pai e em Cristo. A misericórdia é um ato de bondade em que Deus se manifesta em nós, para nos alcançar e perdoar os nossos pecados. Após recebida essa misericórdia de Deus, devemos também exercer essa mesma misericórdia de Deus, uns para com os outros. Assim, demonstrando a ação do Espírito Santo em nós. A paz verdadeira só pode ser dada por Jesus, pois Ele mesmo assim o declarou. A paz vem de Cristo em nós quando decidimos vivenciar os seus ensinamentos. Ela é fruto do Espírito Santo em nós. Assim, devemos desejar a paz uns aos outros, todos debaixo do reino de Cristo. Como diz lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Que possamos receber esse fruto do Espírito em nossos corações, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Vamos ver dois textos de Paulo, onde ele manifesta esses três sentimentos, desejando que isso alcance o seu filho na fé, Timóteo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: ao amado filho Timóteo,
graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. No mesmo capítulo, no versículo 5, diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo faz menção do fundamento que havia em Timóteo, o qual ele havia recebido pela sua avó e sua mãe. Logo, esse fundamento da fé que havia em Timóteo, ele havia recebido no meio de sua família. E agora, Paulo, ele olha para Timóteo e ele demonstra uma atitude para com esse seu filho na fé. E qual é a atitude de Paulo? Vamos ver 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. No versículo 6, por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E no versículo 13 de 2 Timóteo 1, diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. No versículo 14 fala assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo, ele tinha uma postura, ele sempre estava em oração, intercedendo noite e dia pela vida de Timóteo. Ele desejava que Timóteo reavivasse o dom de Deus, o qual ele havia recebido pela imposição das mãos de Paulo. Paulo fala também que ele deveria manter o padrão das palavras de Deus que ele, Timóteo, havia ouvido. E como Timóteo havia ouvido? Com fé e com amor. Olha que coisa maravilhosa, né? Timóteo não só ouviu as orientações de Paulo, mas ele ouviu com fé e com amor. Que possamos também ter essa atitude, mantendo o padrão da palavra, que também recebemos com fé e amor. Que esse bom depósito possamos guardar e preservar em nosso coração. Que possamos ouvir com atenção e zelo a palavra que vem a nós pelo Espírito Santo, que em nós habita. Precisamos sempre estar atentos a essa voz, pois sabemos que o Espírito é quem está preparando a noiva de Cristo, a igreja, para as bodas do Cordeiro, para a volta de Cristo. Que nós possamos ter essa alegria por essa volta, possamos ter esse desejo por essa volta de Cristo. E assim possamos sempre estar nos preparando, ouvindo o que o Espírito diz para nós nesses dias. Que possamos seguir esse exemplo de Paulo, sejamos intercessores pela vida dos nossos Timóteos, aqueles que caminham conosco nas pegadas da unidade. Que possamos, neste ano de 2022, pedir ao Espírito Santo para termos em nosso coração a graça, a misericórdia
e a paz como elementos de fundamentos em nossa família, como fundamentos na igreja, corpo de Cristo. Vamos agora ver alguns outros textos, agora de João, que está no livro de 2 João, onde podemos ver o ensino também que João traz para vivenciarmos o reino de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E no versículo 2 diz assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o versículo 3 diz assim: Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. No versículo 5 de 1 João mesmo diz assim: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. No versículo 6 diz: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vejamos, irmãos, que existe uma preciosidade muito grande nesse texto, né? Mostrando sobre a questão da misericórdia, né, de Deus. Lembre você, né, que Jesus está à direita do Pai. Ele é o seu advogado, ele é o meu advogado. E ele está intercedendo por nós. E Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então, irmãos, esta é a base para nós termos a misericórdia na nossa vida. Recebermos a misericórdia de Deus em nós e praticarmos a misericórdia, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas o do mundo inteiro. Lembremos também que aqui João vai falar sobre guardarmos os seus mandamentos, guardarmos a sua palavra. E ele mostra, né, que isso é uma forma de manifestar que temos conhecido Deus. Como é que você sabe se uma pessoa tem conhecimento de Deus? Se ela guarda os mandamentos de Deus. E olha que detalhe importante que João vai ressaltar aqui. Diz o seguinte, né? Aquele que guarda a sua palavra verdadeiramente está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. E isto sabemos que estamos nele. Ou seja, meu irmão, minha irmã, né? Guardar a palavra de Deus nos leva a ser aperfeiçoado no amor de Deus. Nós recebemos sim uma porção do amor de Deus quando nos convertemos. Porém, nós precisamos ser aperfeiçoados neste amor. E a maneira, a forma de Deus fazer isso em nossa vida é guardando a sua palavra. No versículo 6 de 1 João, capítulo 2, fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou.
Olha que revelação maravilhosa, que base, que alicerce maravilhoso. Nós decidimos caminhar na unidade. Devemos caminhar nos passos da unidade. E lembrando que são os passos dados pelo próprio Jesus. Então, nós, permanecendo nele, permanecendo na sua palavra, nós vamos andar nas mesmas pegadas de Cristo Jesus. Ou seja, vamos vivenciar, através de Cristo, o reino de Deus e andaremos nas pegadas da unidade. Que você possa olhar para os ensinos do reino de Deus, você possa desejar isto e pedir que o Espírito Santo te ajude a vivenciar o reino de Deus. Que Jesus Cristo se manifeste através da sua vida, o reino de Deus a todos. E que possamos assim, alicerçados na base da unidade que vem de Deus e de Cristo Jesus, sobre este alicerce, caminharmos nesses próximos dias até a vinda de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele esteja com você, esteja conosco todos os dias da nossa vida, fortalecendo a nossa fé através da sua palavra. Amém.